Boa tarde, alunos do sexto ano. Hoje nós vamos trabalhar um pouco em geografia a paisagem e a localização que nós pertencemos na superfície terrestre. Entender um pouquinho também as regiões, o território e também um pouquinho do lugar, que seria o lugar. Meu nome é professor Wesley e vamos começar então. Aqui no nosso quadro nós temos então a apresentação do que seria a paisagem. A paisagem então é a diferença entre paisagem natural e cultural. Essa diferença de paisagem natural e cultural, ela tem duas vertentes. Primeiro que a natural, ela é formada na própria parte geológica da Terra, com clima, água e efeito dos ventos. E a cultural, ela tem a participação da mão do homem, então, ou seja, a paisagem, ela tem as suas mudanças do homem. No cotidiano da vida, a maioria das pessoas, quando perguntadas sobre o que é uma paisagem, responde: tudo aquilo que é belo. Como, por exemplo, as flores, os jardins, os parques. Outras pessoas vão dizer: tudo aquilo que eu vejo e é uma paisagem. Essas pessoas estão certas ou erradas? Eu diria que nenhuma das duas coisas, porque a paisagem ela é algo que você possa observar e contemplar, e também tem a sua beleza. Tá? Os artistas também trabalharam muito em suas pinturas, na parte renascentista, ou os atuais também pintam alguns lugares muito belos que nada mais é que a paisagem. Paisagem para a geografia significa duas coisas. Tudo aquilo que sentimos que tem a ver com os sentidos humanos. O tato, a audição, olfato, visão. O tato é tudo aquilo que você então pode tocar, algo que você pode sentir com o toque das suas mãos. Ou seja, nós podemos sentir com o toque o tato. A audição tem a ver então tudo que é efeito sonoro. Nos nossos ouvidos então podemos ter a audição. O olfato é aquilo que podemos sentir de fragrâncias, que é então relacionado ao cheiro. E a visão, obviamente, os nossos olhos podem captar tudo aquilo que sua visão consegue enxergar, é uma paisagem. Então, tudo aquilo que a sua visão consegue enxergar é uma paisagem. Tudo aquilo que a sua audição escuta também é uma paisagem. Portanto, tudo que o ser humano consegue sentir é uma paisagem. Aqui nós temos um lindo exemplo, muito bonito, de uma paisagem natural, com uma linda cachoeira, a vegetação e o nosso belíssimo horizonte. Por exemplo, se você fechar os olhos nesse momento, poderá ainda sentir que à sua frente tem um computador, do lado tem algumas paredes, e se prestar mais atenção ainda, poderá ouvir o que lá fora passam carros e muito mais, outros sons que você poderia então perceber e você também não vê, mas sente a paisagem. É interessante, pessoal, porque quando nós agora nessa quarentena que passou e agora estamos trabalhando novamente mais uma vez dentro de uma prorrogação de quarentena, nós estamos então trabalhando com a mídia. Então, quando falamos de computadores, também falamos de celulares. Às vezes vocês podem estar na frente de um celular, de um computador ou um notebook, por exemplo. São vários, São vários aparelhos tecnológicos que vocês podem estar trabalhando, mas de dentro da sua casa vocês ainda podem escutar sons de carros lá fora da sua casa, como aqueles carros que vendem sorvete, que vendem gás, etc. Faz parte da composição de uma paisagem.
Aqui nós temos também uma linda paisagem, tá? Na região da Rússia. Podemos observar que as condições climáticas influenciou e muito dentro dessa linda paisagem. Mas podemos também perceber que essa paisagem ela não tem os elementos somente naturais. Elas também possuem alguns elementos que seria então destacado aqui como esse asfalto, essa estrada que é obra da mão do homem. Então, aqui nós temos uma belíssima representação, né, dessa paisagem dual. Ao mesmo tempo ela é natural e ao mesmo tempo também tem uma influência cultural da mão do homem, que nós vamos começar a estudar um pouquinho também o que seria então essa manifestação humana na paisagem. Paisagem natural é o termo utilizado para se referir àquelas paisagens onde há ausência de elementos culturais. Então nós temos uma paisagem natural, aqui nessa explicação, que não tem os elementos culturais. Quando falamos de culturais, é porque então está relacionado à ação do homem. Tal como cidades, e para se referir aos aspectos naturais de uma paisagem, principalmente ao conjunto das relações entre seus elementos, componentes. Clima, estrutura, geologia, relevo, solos, águas e seres vivos. Com sentido global, a paisagem natural pode ser entendida como um conjunto formado pelas árvores entre os componentes da natureza, podendo estar mais ou menos modificada pela ação humana, como nós observamos então naquela imagem passada que comentei com vocês, que é de uma região da Rússia. Ela é uma paisagem natural, porém contém algo relacionado então à ação humana, à ação antrópica. Professor, ação antrópica, o que seria isso? Mas nós vamos entender sim o que é uma ação antrópica. Ações antrópicas no meio ambiente. Às vezes nós nos perguntamos como que é possível ter tantos prédios, né, altos, grandes construções, cidades imensas, pontes, né, escolas e etc. Isso tudo não é uma paisagem natural. Ela não surgiu naturalmente dentro de uma paisagem com a ação da natureza, e sim com a ação antrópica, que nada mais é que a ação humana dentro da paisagem. Ações antrópicas são as ações exercidas pelo homem. Essa expressão ficou conhecida quando se viu a necessidade de se falar sobre as alterações provocadas pelo ser humano no meio ambiente e quais eram os impactos causados. O espaço geográfico é produzido, então, pela relação entre a sociedade e a natureza. Portanto, a ação humana tem gerado mudanças no meio ambiente. É interessante porque a ação antrópica está relacionada então com a ação cultural do homem dentro da superfície terrestre. Porque um exemplo muito interessante seria a agricultura. Porque quando então o homem resolve trabalhar com essa terra para fazer o plantio de algum grão, por exemplo, a soja, para atender principalmente o mercado internacional, aquele território então da superfície terrestre, ela vai ser trabalhada quimicamente ao mesmo tempo com a ação humana, vai ser modificada então, aqui antes era uma paisagem natural, agora se torna grandes plantios do comércio que atende então a demanda internacional. A industrialização é um dos fatores que eu acredito, na minha opinião, que seria a que mais modifica então a paisagem natural. Por quê? As indústrias ela têm grande força, né, de modificação, principalmente associada
com a mentalidade capitalista da produção e consumo exagerado, desencadeou então ações que visam apenas a obtenção de lucro. Então, quando isso acontece dentro das indústrias, que seria a margem principal, o lucro, pouco se importa então com a paisagem natural e os seus recursos naturais existentes no nosso planeta. Aumentando então os problemas socioambientais, que é muito difícil às vezes de reconstruir uma fauna e uma flora, que é algo tão natural da natureza, visto que produzir mais requer explorar mais os recursos naturais, como leitos de rios, riachos, lagos, o próprio solo, fica então contaminado com alguns resíduos que certas indústrias produzem, e isso causa uma tremenda destruição ambiental. A ação do homem tem acelerado então a degradação da natureza. Um dos principais fatores que modifica então uma paisagem são os desmatamentos. Os desmatamentos são então algo pior do que, sujar o solo, por exemplo. Porque quando se queima uma vegetação local, aquela fauna, aquela flora que existe ali, ela nunca mais vai conseguir ser novamente restituída, porque talvez certas plantas, certos seres vivos existiam então somente naquele local que o desmatamento provocou, que seriam então exemplos piores que então podemos ter aqui, que é a poluição de rios, mares e florestas. E o uso indevido então da água e de energia, por exemplo, vem provocando alterações diversas. É aquilo que eu falei para vocês. A modificação antrópica, ela pode ser muito devastadora, porque tem a ação antrópica negativa e também tem a ação antrópica positiva. Nós vamos entender então que essa ação antrópica negativa está relacionada então com os problemas socioambientais que nós temos hoje com o mercado capitalista, principalmente, que é o combustível para essa destruição em massa. O processo de urbanização. O processo de urbanização também é muito interessante, principalmente nós temos um quadro aqui que não sei se dá para focar com exatidão aqui, mas eu posso orientá-los. A multiplicação das cidades em razão do crescimento populacional tem causado então alterações no meio ambiente. Muitas cidades não foram planejadas e acabam ocupando áreas de preservação, alterando o curso dos rios e diminuindo a área verde, que é essencial à manutenção da vida humana. Não sei se vocês vão conseguir observar, mas eu posso orientá-los. O primeiro quadrante tem uma natureza, uma paisagem não modificada pelo homem. Na segunda, então, nós temos aqui já uma paisagem com a presença da linha férrea e, então, por consequência, a riqueza do país começa a passar, então, nesses trilhos. No terceiro, já há, então, o aparecimento de uma casa, já aconteceu o desmatamento dessa área verde. No outro quadrante, então, já observamos que tem a casa, tem a linha férrea, já tem um poste de energia, e por sequência vai aumentando até chegar, então, a um bairro muito movimentado de uma cidade, e, consequentemente, isso que era então uma paisagem 100% natural, agora se tornou uma cidade totalmente modificada pela ação antrópica. Fim da aula. Alunos, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.